Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Aleluia! Boa noite, igreja! Presença do Senhor neste lugar, e daí, meu Deus, né? Daí a gente não precisa de mais nada, só entender tudo aquilo que Ele quer falar conosco, fazer. Eu já ia reclamar que não tem mais água. Chegou água. Obrigado, Kelly. Uma salva de palmas para Kelly. Darlan também. Glória a Deus, gente. É o seguinte, só reforçar com vocês a nossa conferência de aniversário, dia 9 e 10 de agosto. A gente vai ter a grande alegria, né, de ter conosco o pastor Davi Lago. O pastor Davi Lago é um homem de Deus. Quem aqui conhece Davi Lago? Olha só, nem todo mundo. Então, vai ser assim uma grata surpresa para todos vocês que ainda não o conhecem, que ainda não o escutaram, porque é um homem que Deus tem levantado na nossa nação, e ele tem sido bastante usado pelo Senhor de uma forma, eu diria assim, diferente, né? Porque ele é um homem acadêmico, ele tem vários livros, ele tem transitado também em ambientes onde muitos não conseguiam. Ele esteve recentemente naquela conversa com o Bial, na Rede Globo. Então, é um privilégio para nós tê-lo como amigo e ele aceitar esse nosso convite. Então, ele conseguiu nos encaixar ali, sabendo da nossa alegria em tê-lo conosco e do nosso aniversário como igreja, porque ele acompanha todo esse nosso movimento aqui, o movimento na Itália. Então, anota na tua agenda para você não perder, dia 9 e dia 10 de agosto. Eu acho que a gente não vai transmitir pela internet. Pausa dramática, né? Mesmo se estiver frio. Pode estar até chovendo. Porque você sabe que a gente colocou um telhado aqui, né? E quando chove, você que está em casa, esse local não é atingido. Glória a Deus. Temos calhas novas também. Cadê o Jô? Meu Deus, né, Jô? Bom, uma outra coisa, gente, para você que está acompanhando o AD Podcast, essa semana, terça-feira, às 8 da noite, é lançamento de um novo episódio. Está muito legal, porque nesse episódio a gente vai falar, ele e o meu convidado, que é uma surpresa, sobre ministério e profissão. Então, algo bastante rico ali que ele trouxe da experiência dele. Alguns conflitos que muitos de nós temos a respeito do nosso chamado e a respeito da nossa profissão. O que a gente faz? A gente deixa um e a gente se envolve com o outro. Então, existiram ali nessa conversa duas experiências diferentes, e eu creio que vai ser muito legal te abençoar. Glória a Deus, amém. Bom, eu queria orar mais uma vez, porque existe algo muito, mas muito importante para nós nessa noite, na sequência daquilo que Deus está curando e trabalhando os nossos corações. Amém? Amém, Jesus. Nós te agradecemos tanto, Senhor. Tanto, Pai, pela tua presença neste lugar. Deus, porque nada faria sentido, Deus, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor não estivesse ministrando, Pai, profundamente os nossos corações, o nosso espírito, Pai, ligado ao teu nessa hora, recebendo diretamente do céu, Pai, uma porção da tua parte, Deus, para que nós possamos ser alimentados nessa noite ainda mais, cheios do teu Espírito, Pai. Por isso nós te pedimos, abre totalmente o nosso entendimento nessa hora. Nós queremos nos colocar neste lugar, Pai, daqueles que estão olhando para Ti nessa hora com sede, Pai, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para repartir conosco. Pai, nos encontra nessa noite. Pai, nós sabemos que muitas igrejas nessa hora, Pai, no Brasil estão reunidas e o Senhor está ministrando e o Senhor está trabalhando e nós queremos ser mais uma, Pai, que o Senhor nessa noite vai marcar, Deus, com a Tua presença, com a Tua unção e com algo específico da Tua parte para cada um de nós.
Pai, que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração possa fazer sentido de uma forma tão poderosa, Pai, na vida de cada um de nós, e que haja uma resposta nossa também, Senhor, é o nosso pedido, Deus. Mexe conosco nesse ponto, para nós respondermos aquilo que o Senhor vai provocar em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, o que eu quero repartir com vocês nessa noite é algo realmente muito importante para nós entendermos. É uma das coisas que quando eu entendi, quando nós, até como casa, como família, nós entendemos, isso fez muito sentido para nós, naquilo que a gente entendia como resposta nossa sempre ao Senhor, envolvendo toda a nossa vida. Porque como eu falei, até nessa conversa, que vai estar disponível ali terça-feira, a nossa vida, ela, a partir do momento que a gente se encontra com Jesus, ela vai assim, tendo alguns momentos, algumas estações, algumas crises, dúvidas, a gente vai tendo alguns entendimentos que o Senhor mesmo vai trabalhando, vai mudando em nós, a respeito da nossa vida natural, daquilo que a gente está fazendo com a nossa vida, as respostas que nós estamos dando para as nossas vidas em tudo, na questão profissional, na questão familiar, na questão tua como uma pessoa. Às vezes com mais força, às vezes com menos força. Às vezes entendendo onde você precisa colocar o seu coração totalmente. E às vezes quando a gente olha então para as coisas de Deus, e a gente ainda separa ela das nossas coisas naturais, a gente da mesma forma, quando vai entendendo que aquilo faz sentido para nós, existe algo ali que começa a pegar fogo dentro do nosso coração, para que a gente também responda de uma forma muito intensa. E eu digo que esse argumento faz muito sentido para nós, por quê? Porque nós, como igreja, nós buscamos algo que tem a ver com a presença de Deus sempre. E essa resposta sempre vai ser para o Senhor, para a presença dEle. Então, quando nós chegamos neste lugar e nós oferecemos para Ele a nossa presença, amém? Sabia que você chega nesse lugar já se oferecendo para Ele? Quando nós saímos das nossas casas e nós chegamos num lugar de reunião, onde nós deixamos as nossas coisas, o nosso conforto, quando nós deixamos aquilo que nós poderíamos fazer, veja bem, hoje teve jogo do Corinthians, e eu estava aqui. Corinthians ganhou, diga-se de passagem. Saímos da zona do rebaixamento. A igreja podia dar um glória, né? Milagre, Jesus. Não, 1-0 tá bom, né? 6-0 já estava bom hoje. Mas a gente vai assim, né? Tentando encontrar algumas coisas que fazem muito sentido para nós, para a gente dar o nosso 100%, para nós sermos a nossa melhor versão. Bom, o tema da palavra dessa noite, escudos de ouro. Eu acredito que essas passagens que eu vou repartir com vocês nessa noite, são os textos, ou melhor, fazem parte dos textos que, para mim, são os textos mais poderosos da palavra de Deus. Quando nós entendemos o conceito que está por trás desses textos, eles são muito sérios, em alguns momentos, eles são muito diretos até para nós. Eles são pesados em alguns momentos. Eles não aliviam a nossa, talvez, fraqueza em alguns momentos, as nossas dificuldades, enfim. Eu começo aqui com 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 15 e 16. Temos projetado aqui. Se você vê que está embaçado, é teu óculos, é miopia. A gente orou por cura e está todo mundo míope, né? Mas o texto é 2 Crônicas 9, de 15 a 16. Diz assim, presta atenção, porque eu vou tentar ser rápido nessa noite, mesmo porque eu comecei 7h20, né?
7h20. 7h20 agora, mas é agora que eu vou começar. Diz o seguinte: o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. Bom, eu fiz uma conta rápida aqui. Nós temos 500 escudos de ouro, e a soma deles, 200 vezes 3,6 quilos. Nesses 200 escudos de ouro grande, nós temos aqui 720 quilos de ouro. Os 300 escudos menores, eles apresentam 1,8 kg por escudo. Então, se a gente faz a conta, você não precisa conferir, porque eu já fiz 2 vezes a conta, a gente tem mais 540 quilos de ouro, num total 1.260 quilos de ouro, que foi empregado nesses escudos. Numa cotação de hoje, quem sabe quanto está o quilo do ouro? Você pensar na grama, multiplica, né? O quilo do ouro. Quilo do ouro ontem. Se você quiser comprar 1 quilo de ouro, está aqui o valor. O quilo do ouro, R$ 454.700, 1 quilinho de ouro. Então, nós temos aqui nesses escudos a bagatela de 573 milhões de reais que custavam esses escudos. Bom, nós não estamos em Florianópolis, no ano de 2024, nós estamos no reinado de Salomão. O reinado de Salomão, conhecido como o reinado mais próspero que já existiu. Mas para que serviam esses escudos? Para que tanto recurso investido neles? Para que tanto ouro? Primeiro, os escudos eles eram usados para saudarem o rei. Todas as vezes que Salomão ele entrava no palácio, ou ele se dirigia ao templo do Senhor, a guarda real ela se enfileirava, ficava uma parte de um lado, uma parte da outra, fazia um corredor, e esses escudos eles eram empunhados, e quando Salomão então passava por este corredor real, aqueles escudos então, eles apresentavam a Salomão a honra. Esses escudos, em primeiro lugar, eles tratavam da honra que aquele reino, ele apresentava ao seu rei. Em segundo lugar, os escudos, eles simbolizavam a proteção que eles creditavam totalmente a Deus. A proteção que existia sobre eles, sobre o seu reino, era uma proteção que eles acreditavam, e eles creditavam ao Senhor. Era uma forma visível deles honrarem a Deus, a sua presença. Era uma forma visível que eles tinham de honrarem o Senhor por aquilo que ele estava fazendo com aquele povo, com aquele reino. Bom, era uma forma que eles também tinham de mostrar a Deus que eles gostariam de honrá-lo por tudo isso, com aquilo que eles tinham de melhor. Isso não importaria o preço empreendido nesse esforço. Bom, o término do reinado de Salomão, ele foi, eu não sei se você sabe, mas terminou. Ele foi marcado por uma série de problemas, de desastres, desafios, complicações, que levaram este reino a uma divisão. Esse reino, então, ele tem uma divisão, como agora reino de Israel, em 2. Quais foram os problemas que atingiram esse reino? Primeiro deles, está todo na sequência desse texto aqui de 2 Crônica, eu vou repartir algumas partes apenas com vocês, eu estou só tentando trazer informação para a gente não ficar muito tempo aqui no texto, mas os problemas que esse texto mostra para nós, que esse reino enfrentou e por isso ele se dividiu. Em primeiro lugar foram os impostos e o trabalho forçado. Aquele povo, o povo de Israel, ele começou a sentir o peso dos altos impostos
e do trabalho forçado que Salomão impôs para sustentar os seus grandes projetos de construção. Em segundo lugar, porque aquele reino começou a entrar em colapso, foi a idolatria. Nos últimos anos do seu reinado, Salomão ele se afastou da presença de Deus. Ele se afastou primeiro da adoração ao Senhor, adoração exclusiva a Deus. Ele permitiu que a adoração de outros deuses entrasse no seu reino. É claro que estudando e vendo essa história, a gente vai perceber ali que isso aconteceu por causa dos seus relacionamentos. As mulheres de Salomão trouxeram ali essa confusão, mas Salomão, na verdade, é que tinha a palavra, ele era o rei, e ele deixou com que toda aquela sorte de deuses estranhos invadissem o seu reino, e ele promove publicamente o culto a esses deuses. Ele chega a construir altares para esses deuses estranhos. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele assume o trono. Roboão, ele não conseguiu lidar com aquele descontentamento, isso tudo que estava acontecendo no reino. Especialmente porque ele se recusa a reduzir os impostos e aquela força de trabalho. E isso não é mais sustentável, e aquele reino, então, que era um só, ele se divide. As 10 tribos do norte, elas se separam e formam o reino de Israel, que eles estão sob o comando de Jeroboão. Enquanto as 2 tribos do sul, que eram as tribos de Judá e as tribos de Benjamim, elas permaneceram, então, sob o controle ou reinado de Roboão, que formam esse reino, que era o reino de Judá, que ainda era um reino preservado por aquilo que eram as promessas de Deus e as respostas daqueles homens para o Senhor. Roboão, filho de Salomão, assume então esse reino, o reino de Judá. Agora, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, quando Roboão agora está reinando sobre este reino, este povo, diz o seguinte: Roboão agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Ainda quando o seu reino estava firme, porque no início esse reino ainda era um reino que estava em andamento, era um reino ainda que estava recebendo daquilo que Deus havia trazido. As promessas estavam ainda alcançando aquele povo, desde o tempo de Salomão. Mas Roboão, e esse texto revela isso, ele para de servir ao Senhor e ele começa a fazer uma besteira atrás da outra. O reino de Judá, ele também se envolve agora na adoração a falsos deuses. E o que acontece? A marmita azeda, de vez. A Bíblia conta em 2 Crônicas 12, versículo, eu não trouxe o versículo aqui, é Reis 14, versículo 20, Reis 14, 22, e no capítulo todo de 2 Crônicas 12, ele traz esse contexto, mas eu vou ler aqui 14, 22 de 1 Reis, diz assim: então Deus deixou que Sisaque, que era o rei do Egito, tomasse muitas das cidades de Judá, que Roboão tinha fortificado. Então, vamos tentar entender exatamente o ponto da nossa história agora. Existe todo esse passado, existia todo esse cenário de um povo de Deus, de um cuidado e um esforço que eles empreenderam uma vida toda para mostrarem ao Senhor a sua gratidão e como eles tratavam a presença de Deus após um declínio desse reino e chegando agora no reinado do seu filho, de Roboão. Ele, da mesma forma, percorrendo um caminho que não agradava o Senhor, ele começa a ver o seu reino sendo
ruído, entrando em ruína. E o que acontece? Nesse momento, o inimigo daquele reino, ele se levanta, um inimigo poderoso, o rei do Egito, e ele começa a tomar território daquele reino, toma várias cidades. O rei do Egito, ele chega finalmente à cidade de Jerusalém, cidade que o rei Roboão ficava. E se ele perdesse essa guerra, se ele perdesse aquela cidade, se ele perdesse Jerusalém, a história vai mostrando que seria o fim daquele povo, seria o fim daqueles esforços, talvez seria o fim daquelas promessas que havia da parte de Deus para eles. Agora olha o que acontece aqui. Para impedir que Sisaque destruísse Judá, Roboão, que a gente já entendeu que ele não estava em sintonia com Deus, ele tem uma excelente ideia para um homem que está vivendo sob um domínio natural. E Roboão, ele propõe um acordo para esse rei que estava ali na sua frente, para que ele, de alguma forma, ele colocasse a sua tropa de volta para a sua terra. O que Roboão, ele oferece para o rei do Egito? Pasme você, mas Roboão oferece para ele todos os tesouros e todos os utensílios da casa de Deus. Ele poderia oferecer algumas outras coisas, talvez a gente possa pensar, mas ali, nesse lugar, nesse contexto, neste momento, era onde ficava guardado os tesouros. E Roboão, para se livrar daquela oposição que estava vindo contra o seu reino e tentar se safar, ele oferece toda aquela riqueza que estava na casa de Deus. E junto com esse tesouro estavam os 500 escudos de ouro. E ele entrega. Ele entrega os 500 escudos de ouro que tinham um propósito específico para aquele reino. Mas o problema é que a confusão só estava começando. Porque, de repente, quando ele entregou, mesmo sabendo que aquilo era importante demais, porque a gente não pode descartar que ele sabia que aquele tesouro era algo bastante importante para o seu povo, que valia demais, não só economicamente, mas tudo aquilo que ele trazia, pelas experiências que eram contadas, até mesmo pelas batalhas que eles enfrentaram desde o reinado do seu pai. Mas ele, medindo todas as coisas, o que ele faz? Ele decide entregar, porque entre morrer e perder o seu reino e entregar aqueles objetos, ele faz uma escolha que talvez, somente talvez, seria também a nossa escolha. Porque a gente quando olha algumas atitudes como essas, a gente é muito bom, né? De falar, meu Deus, que ele fez, né? Mas quando a gente se coloca na pele, as decisões, elas são decisões difíceis de serem tomadas. E talvez, somente talvez, nós teríamos feito a mesma coisa. Agora, o que acontece? Roboão, ele tem a segunda grande ideia da sua vida. Ele não tinha mais ouro para fazer novos escudos. No reinado do seu pai, no reinado de Salomão, a Bíblia fala nesse mesmo texto que Salomão, ele recebia muito ouro todos os anos, mas isso cessou, não era mais a realidade do reinado de Roboão. O reino era menor. Roboão, como não tinha mais recurso,
ele tem uma ideia miraculosa, que é mandar fazer, então, escudos de bronze no lugar. Eu não tenho mais ouro, vai bronze mesmo. Desconsiderando o que aqueles escudos, eles representavam. Jerusalém, ela foi saqueada pelo inimigo, o inimigo, enfim, foi embora. O ouro, ele foi levado, ou melhor, ele foi roubado. E qual foi a alternativa? Vamos substituir por bronze, porque é aquilo que nós temos. 2 Crônicas 12:10 diz assim: por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Na verdade, a cerimônia, a gente entende aqui que ela continuava, agora com Roboão. Porque ele entrega esses escudos no mesmo lugar e para a mesma finalidade. Ele chega a fazer esses escudos de bronze. O melhor foi embora. Como não tinha mais o melhor, ele achou que algo mais barato para substituir aquilo que foi roubado dele, do seu reino, serviria. Em tese até serviria, se os escudos eles fossem usados apenas para defesa, mas não era o objetivo daqueles escudos. Aqueles escudos, eles traziam algo muito mais importante do que uma batalha natural. E nós, se entrássemos nesse ponto, a gente sabe também que a nossa vida é cheia de batalhas naturais, mas mais importante que as batalhas naturais que nós nos envolvemos todos os dias são as batalhas espirituais. Nós, hoje, antes dessa reunião, a pastora Letícia, eu acho que falou, nós tivemos uma batalha espiritual por esse culto, nós temos um grupo de intercessão que está se levantando neste lugar de uma forma poderosa, e a gente sente algo que é liberado, por quê? Porque existe uma batalha espiritual que ela tem também os seus aparelhos, as suas armas. E essas armas, na verdade, elas eram armas totalmente com significado espiritual para aquele reino. A questão aqui não era o valor monetário daqueles escudos, mas aquilo que eles simbolizavam. O ouro simbolizava aquilo que existia de melhor. O melhor. E eu sei que quando a gente fala de melhor, a gente também pode entrar num ponto aqui que dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente, quando fala de melhor, a gente sempre corre o risco de entrar num melhor sob comparação com alguém. Não é verdade? Então, por exemplo, quem canta melhor? Eu ou o Jô? Não sou. Não ganho, cara, não consigo. A minha esposa votou no Jô. Você nunca ouviu o Jô cantar. E você, Dai, qual é o teu voto? 2-0. 2-1. Eu voto em você, Jô, 3-1. Mas quando a gente fala de melhor, a gente sempre corre esse risco de trazer uma comparação. Agora, o que a Bíblia fala sobre esse conceito do melhor? É o que está por trás de toda essa história e o que está por trás daquilo que eu creio que nós precisamos entender da parte do Senhor nessa noite. A questão aqui não era esse valor monetário, a questão aqui era esse conceito de melhor, e a ideia não é você ser o melhor de todos, se comparando com as outras pessoas. Isso vai começar a valer para você a partir do entendimento que você tem sobre esse conceito e fazer com que isso seja uma verdade absoluta na tua vida, em todas as áreas. Porque ser o melhor, segundo a palavra de Deus, é você, no seu contexto, com o seu ouro, dar o seu melhor. Nós não estamos falando de um melhor que o outro, nós estamos falando de eu dar o meu melhor com aquilo que Deus trouxe para mim, que é a minha condição, o ouro que o Senhor entregou nas minhas mãos. Bom, mas como sempre,
o que Deus ensina, Ele já fez para nós, isso vai trazendo uma revelação ainda mais profunda a respeito de tudo isso. Porque como oferta pelas nossas vidas, Deus, Ele providenciou o que Ele tinha de melhor para nós, Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós temos as nossas dívidas de pecado pagas. É uma nova vida que é protegida pelo sangue de Jesus, o melhor de Deus destinado para nós. O melhor Deus deu para você, para te resgatar. O melhor de Deus foi liberado para que você estivesse aqui nessa noite, para que você pudesse ter a realidade e a condição de poder dormir em paz. Deus providenciou o que Ele tinha de melhor. E isso continua sendo a nossa realidade. Talvez, se você hoje ainda não entregou a sua vida para Jesus, nós podemos fazer essa oração junto com você, daqui a pouco. Porque existe algo que Deus fez para a tua vida, que é o melhor dele. O melhor Deus, Ele trouxe para você, para que essa realidade, então, possa ser também possível você. Então, quando nós temos essa nova vida em Cristo Jesus, nós somos alcançados por essa obra que Ele fez para nós, e essa nova vida, esse novo reino, esses novos conceitos, eles passam a fazer parte daquilo que também são as nossas verdades de vida, e precisam reger tudo dentro de nós. A nossa fé é uma nova maneira de viver, e ela passa então a reinar sobre nós. Jesus é o nosso rei, Ele é o nosso mestre, mas também pelo Espírito Santo, que passa a falar conosco, Ele nos orienta em tudo, e nós somos chamados a viver então dessa nova maneira. Que maneira? Uma maneira que agrade o Senhor e o honre em tudo. Como isso? Como? Como nós podemos também, agora, respondendo a tudo isso, viver uma vida que honra o Senhor e que agrada o Senhor? Como? Como? E a resposta é simples. E tudo vai começar a fazer sentido agora. A forma que nós somos desafiados a viver com o Senhor é entregando em tudo e sempre o nosso melhor. O nosso melhor. O nosso ouro. Aquilo que nós temos de melhor em nós. E uma das coisas que é mais bonita no reino de Deus é nós enxergarmos alguém dando o seu melhor. E às vezes isso pode ter uma confusão também, porque alguém pode chegar para essa pessoa que está entregando o seu melhor, e essa pessoa que está entregando o seu melhor, de alguma forma ainda imaginar que aquilo está sendo bom para aquela outra que está com ele naquela missão. Ou seja, a pessoa que entrega o seu melhor, biblicamente, e para nós isso é a coisa mais importante, é que ela está fazendo aquilo exclusivamente para o Senhor. Isso enche o nosso coração. Enche o nosso coração de alegria, e nós muitas vezes somos levados a fazer algumas coisas, a falar outras coisas, mas todas elas motivadas por esse conceito e essa verdade que precisa começar a fluir dentro de nós. Então, quando nós vemos alguém dando o seu melhor para Deus, honrando o Senhor com aquilo que tem, dá vontade de pegar aquela pessoa, fazer um montinho e jogá-la para cima. A gente podia agora jogar o Arthur para cima? Não, deixa para lá. É maravilhoso esse conceito, gente. É maravilhoso. O que Roboão estava fazendo quando trocou os escudos de ouro por escudos de bronze? Olha, eu até gostaria de fazer de ouro, mas infelizmente o inimigo roubou. O inimigo veio de uma forma feroz. Era ou essa decisão ou morte. Eu precisei dar alguns passos para trás para preservar a minha vida, o meu reino. Então, infelizmente, como eu não tenho mais ouro, vai de bronze mesmo. Porque
Fala a verdade. Quem aqui acha que Deus é bom? Nós que achamos que Deus é bom, Deus deve aceitar algo mais ou menos. Mas daí pode ser uma incoerência. Como Deus que é bom não pode aceitar algo mais ou menos? Porque é o que nós temos. A gente só tem bronze. Se você tem no seu coração o desejo de honrar ao Senhor por quem Ele é, e também pelo que Ele fez por você, entenda isso, em nome de Jesus. Qualquer coisa, de qualquer jeito, não serve para Deus. Simplesmente isso. Chegamos ao creme de la creme da palavra. Qualquer coisa, de qualquer jeito, eu estou falando isso para todos nós. Eu me incluo. Qualquer coisa, de qualquer jeito para Deus, não serve. A nossa vida, ela é um sacrifício a Ele. E Ele só aceita o nosso melhor. Você não é chamado para ser o melhor, se comparando com outras pessoas, mas se comparando com você, com o que Deus te deu, sim. Sim. Vou falar mais alto. Sim. O que Deus te deu, aquilo que você tem, a sua condição, sim, você precisa dar sempre o teu melhor para o Senhor, porque essa é a forma que a Bíblia revela para nós, de Gênesis a Apocalipse, que é assim que nós fazemos. A única forma que nós temos de honrar e agradar ao Senhor é dando aquilo que nós temos de melhor. A gente pode entrar área por área, como o Edu aqui falou, nesse momento de nós entregarmos as nossas ofertas e os nossos dízimos, é o nosso melhor. Melhor. A gente não escapa desse conceito. Isso não tem a ver conosco. Tem a ver com a igreja dele, com o seu reino, com os seus princípios, com os seus conceitos. Nós darmos ao Senhor alguma coisa para Ele que nos esteja sobrando. Um outro texto. Aqui vai piorar. Pausa dramática. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Anota esse texto, porque na verdade eu vou ler só alguns versículos por causa do tempo. Então, Malaquias capítulo 1, o intervalo é do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim: aqui Deus diz ao povo de Israel que ele tem uma ofensa contra eles. E eles buscaram no Senhor a resposta. E eles perguntaram: o que a gente está fazendo de errado? A frase deles é bem: o que nós fizemos de errado se o Senhor tem uma ofensa contra nós? Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? E Deus responde: o que vocês fizeram? Vocês conhecem as leis sobre os sacrifícios, sabem que têm de ir ao seu rebanho e selecionar o cordeiro melhor, o mais valioso, o mais apreciado para ofertar a Deus. Mas em vez de fazer o que sabem, vocês vão aos seus campos e intencionalmente desprezam a melhor ovelha. Em vez de selecionar o seu cordeiro apreciado, procuram por um que esteja doente, cego, encostado na cerca, pronto para virar de pernas para o ar. Vocês agarram esse e correm para o altar antes que ele morra, pensando: ele será o suficiente, porque é só para Deus. O texto continua: não se incomodem de fazer uma fogueira, não percam o seu tempo. Eu não quero o cordeiro doente, coxo, cego e quase morto. Vocês estão brincando comigo? Ou vocês me trazem o cordeiro apreciado, ou não me tragam mais nada.
O que aquele povo estava dizendo quando oferecia aqueles animais encostados na cerca? Deus deve aceitar algo que é mais ou menos. Fazer o nosso melhor também envolve nós entrarmos num caminho de melhora. Não é só ser o melhor, mas agora eu falo aqui de melhorar. Isso honra a Deus, sabia? Sabia que você melhorar honra a Deus? Porque de repente você fala, eu preciso melhorar, mas para quê? Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso talvez agradar mais as pessoas que estão comigo, eu preciso agradar aquelas pessoas que trabalham comigo, eu preciso melhorar em tudo, mas para quê? Simplesmente porque o melhor e a nossa melhora sempre estarão ligadas a um processo nosso único, possível e aceito por Deus de adoração. Você melhorar, adora a Deus. Se você era de um jeito e você está melhorando, é culto racional ao Senhor. Dar o seu melhor e melhorar. Eu acredito em vocês, sei algumas coisas que eu preciso melhorar. Ouvi uma risada no canto esquerdo aqui. Olha, eu sei no que eu preciso melhorar. Ninguém precisa me falar. Se quiser me falar, dá uma dica, né? E você sabe o que você precisa melhorar? Agora, o interessante é que quando nós nos abrimos para essa melhora, esse entendimento traz uma bomba explodindo dentro de nós, porque nós estamos num processo também de transformação do Espírito Santo, mas um processo que está trazendo adoração e honra ao Senhor. E a gente tantas vezes é constrangido pelo amor de Deus, é tantas vezes constrangido por aquilo que Ele faz por nós. Tem um testemunho, não quero ficar fazendo propaganda aqui do ADPodPest, mas vai mais um, né? Tem um testemunho com o David Grosso, que se você não ouviu, você precisa ouvir esse testemunho dele. Porque ali foi onde o constrangimento do amor de Deus fez com que ele mudasse radicalmente a sua vida e que ele fosse liberto de algumas correntes de pecado que estavam sobre ele. Constrangimento pelo que Deus fez com ele naquele momento. É algo assim impressionante o que aconteceu com ele naquela situação. Mas o que foi? Foi o amor de Deus o constrangendo de tal forma que muitas vezes, quando isso acontece conosco, a gente não tem muito o que fazer. Porque a gente sabe o que a gente poderia fazer para devolver ao Senhor algumas coisas que Ele tem feito por nós. São pouquíssimas. Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas. O nosso dinheiro... O que a gente poderia entregar ao Senhor que de fato seria um incenso agradável à presença dEle? E quando a gente encontra esse conceito, é algo que precisa incendiar o nosso coração para nós entrarmos em alguns processos pesados de Deus nas nossas vidas, para que a gente sim, uma vez entendendo isso, possa oferecer a Ele aquilo que é devido. As nossas vidas podem ser adoração ao Senhor quando nós entendemos que existe uma honra que sai de nós quando nós estamos neste processo de ouvir a voz do Senhor e melhorarmos como filhos. Isso adora o Senhor. Se você é um filho melhor, se amanhã você for um filho melhor, simplesmente por algo que você passa a fazer ou não fazer, que às vezes o negócio não é fazer, é parar de fazer. Entendeu? Você está adorando a Deus.
Você como pai, se você melhora como pai, você está adorando ao Senhor, você está honrando a Deus. É a tua adoração consciente. Se você como marido melhora, a gente não tem muito o que melhorar nessa vida. Mas se tiver uma coisa em nós para melhorar, se a gente melhorar, vai adorar e vai trazer honra ao Senhor. Mulheres, pelo amor de Deus, esposas, arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Quando vocês melhoram, quem aqui acha, homens, que a mulher de um amigo teu precisa melhorar? Pensando em você, pensa em mim. Gente, quando você melhora o teu humor, acordei, pensa nisso. Pensa nisso, se você acorda azedo, e você fala, eu queria ter um tempo de adoração ao Senhor, vou ligar a música. Você já podia estar adorando ao Senhor. Se a hora que você entende aquilo e você fala, não, eu vou me colocar diante do altar de Deus, e eu vou ser a lenha nessa manhã, e eu vou oferecer a Ele um sacrifício da minha vida, e eu vou colocar tudo isso que está dentro de mim, que eu nem estou entendendo tudo, diante da presença dEle, para que isso possa ser tocado pelo seu fogo, e essa adoração chegue até Ele. Da mesma forma que a nossa paciência. Se você melhora na tua paciência, você está adorando ao Senhor. Nós temos ofertado o nosso melhor tempo, ou nós temos ofertado um tempo cego. Aquele tempo que você nem consegue enxergar direito de tanto sono e cansaço. Um tempo doente, quando nós não temos mais força. Malaquias 1,13 fala assim, quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados, doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginas mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Eu sei, porque Deus já falou muito comigo a respeito desses textos. Então eu sei do peso que eles têm para nós. Eu sei da força, do impacto que isso traz a partir do Espírito Santo dentro de nós, quando nós estamos abertos para ouvir essa palavra de Deus. E eu creio que esse estrago precisa ser feito em nós hoje. Amém? Nós entendemos que o Senhor, Ele está olhando para as nossas entregas, todas elas. Nossa vida total, tudo aquilo que percorre o nosso ser, desde o nosso comportamento aos nossos pensamentos, as coisas que são importantes para nós, e esses textos deixam a gente, sem dúvida nenhuma, quanto a essa verdade do reino dos céus. Qualquer coisa para Deus nunca vai servir, nunca. Essa não é uma palavra para trazer peso para nós, mas para trazer para nós leveza. Leveza. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é densa, que ela é forte, que ela é poderosa, que ela é dura, ela nos atinge de uma forma tão graciosa, que muda em nós um entendimento e faz com que a gente possa responder de uma forma nova. E nós passamos a ser atingidos por essa realidade conceitual que Deus traz para nós. Por último, e queria chamar aqui meus irmãos para estarem aqui comigo, nós sabemos que o inimigo ele está de olho naquilo que é precioso para nós. Quando nós olhamos para esse reino, para o reino de Roboão, todas as histórias que passaram por ali, tudo aquilo que eles enfrentaram, todas essas mudanças de reinado até, todas essas coisas que para eles eram preciosas,
e foram roubadas, faz com que a gente também pare e olhe para todas as coisas que hoje nós temos. Não só aquelas que muitas vezes são as que a gente vê que foram roubadas de nós. Isso aqui a gente já entendeu. Se o inimigo roubou algo que era nosso e que trazia adoração ao Senhor, nós não temos uma outra alternativa a não ser buscar as mesmas coisas. O mesmo ouro. Não se contente em fazer de bronze aquilo que é para ser feito de ouro. Não se contente em fazer as coisas de um jeito que é a tua hoje possibilidade. E eu sei que isso aqui vai ser muito amplo dentro de você. Você pode trazer isso para dentro do teu próprio tempo, da tua vida, das coisas que estão hoje fazendo com que você responda em tudo para o Senhor. Mas entenda isso, porque eu sei que você é adulto suficiente para ouvir essa verdade. O que Deus trouxe para você não pode ficar mais nenhum dia nas mãos do inimigo. Não se contente mais. E não se contente mais e não por força nessa busca. Porque o que deveria ser feito, penso eu, é que todos esses escudos, eles precisariam ser resgatados. Não eram para esses escudos serem feitos de um outro material. Eram para eles serem resgatados. Oi? Resgatado. Deus, nós queremos te pedir coragem nessa noite, Senhor. Nós queremos te pedir coragem para nós irmos atrás daquilo que é nosso, Senhor. Daquilo que o Senhor trouxe para nós. Daquilo que é a nossa realidade, Deus, espiritual. Senhor, a nossa vida não é mais natural, nós sabemos disso. E toda a condição, Pai, que o Senhor trouxe para nós, nós queremos voltar a buscar nessa noite, Senhor, aquilo que é teu para nós, aquilo que é o ouro, que é o puro, que é o perfeito, que é o valoroso, Senhor, nós queremos buscar, Pai, e nós queremos entrar num caminho agora de resgatar todas essas coisas, Pai, que já foram nossas, Pai, que foram trazidas, que a Tua palavra nos diz que são nossas, todas as promessas, todo o ouro, Pai, tudo aquilo, Deus, que faz parte dessa revelação para nós sermos e entregarmos o melhor, Deus, nós queremos buscar primeiro nas mãos daquele que roubou de nós. Nós nessa hora invadimos em nome de Jesus o território do inimigo. Nós invadimos nessa hora pela fé o território do inimigo e nós buscamos em nome de Jesus tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é nosso por direito teu, Senhor. Pai, nós buscamos nessa noite, Deus, e nós queremos, Pai, aprender, Senhor, aprender, Deus, aprender, Senhor, Pai, essa realidade para as nossas vidas, Senhor, que aquilo que nós estamos fazendo a nossa vida toda, Senhor, Pai, que está diante dos teus olhos todos os dias, até mesmo nos dias que nós não estamos bem, Senhor, até mesmo esses dias que o nosso desejo é trazer bronze, é trazer algo menor pela nossa condição, até mesmo nesses dias, Pai, que o nosso, Pai, coração, Deus, se contenta e entregar algo apenas mais ou menos diante do Senhor, Pai. Deus, nós não queremos, Pai, ser este reino
Nós não queremos, Pai, ser este reino que se contenta com bronze, com aquilo que é de menor valor, menor importância. Nós queremos, Pai, ser aqueles que têm nas nossas mãos, nos nossos punhos, Deus, o ouro, Senhor, aquilo que realmente te honra, aquilo que te agrada, Deus. Pai, em todas as áreas das nossas vidas, nós queremos agora levantar o ouro, Senhor, para te honrar. Nós queremos levantar, Pai, o nosso ouro, Deus. Oh, que o nosso ouro, Pai, possa começar de novo a trazer honra à tua casa. Que o Senhor possa passar por nós e nos encontrar, Pai, os nossos escudos de ouro levantados, Senhor. Para que a tua presença, Deus, encontre neste lugar a honra necessária, Deus. Oh, fica de pé nessa hora. Levanta os teus escudos nessa hora. Começa a apresentar a tua vida ao Senhor nessa hora. Oh, se você tem encontrado neste momento em você, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer resposta, bronze, algo que é mais ou menos, oh, depõe isso nessa hora diante da presença de Jesus. E começa a levantar um escudo novo. Eu te desafio nessa hora você levantar o teu escudo da fé, mas um escudo que é de ouro. Que o material desse escudo é o teu melhor, é o melhor que você tem, é a tua melhor versão, é até a tua melhor disposição, é a tua maior entrega em tudo, em tudo. Oh, Deus, nós queremos, Pai, levantar, Deus, esses escudos, Pai, juntos nessa noite para te adorar. Recebe honra, Deus. Pai, o Senhor sabe que nós somos limitados, mas, Deus, esse escudo é teu. Os dons são teus. A capacidade é tua. A força é tua. O poder é teu. Nós apenas levantamos, Senhor. Nós levantamos como adoração ao teu nome. Pai, o que nós carregamos, tudo que nós carregamos, Pai, nós levantamos para exaltar o teu nome nessa noite, nas nossas vidas, Deus. Pai, que apenas o melhor, Pai, possa fluir de nós. Pai, as nossas melhores palavras, os nossos melhores pensamentos, Senhor, tudo aquilo que nós temos de melhor, Pai, nessa hora, vem a luz, ouro, o nosso ouro, Senhor, para te adorar, o nosso ouro, Deus. Ei, ei. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti, Jesus. Eu quebro meu
aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Passa a olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, 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 oh. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso, Jesus, e não importa o preço, não, e não importa o preço, não, 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 não importa o preço. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, vale mais, e não importa o preço, Jesus, do perfume derramado. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Amém. Eu queria ainda orar com vocês, porque existe ouro neste lugar, existe ouro neste lugar, existe ouro nas tuas mãos. Aquilo que o inimigo fez nessa situação, roubando aqueles escudos, foi uma verdade. A história aconteceu, mas aquele reino se
se ele tivesse se levantado pelo poder que nós sabemos que estava com eles, a autoridade que estava sobre eles, a autoridade do Senhor dos Exércitos, aqueles escudos eles seriam tomados de volta. O que eu quero dizer para você nessa noite, o inimigo, ele não tem autoridade para ficar com os teus escudos. O inimigo não tem autoridade para ficar com o teu ouro, com aquilo que Deus trouxe para você. Esse ouro é a tua realidade. O ouro que Deus trouxe para você é a tua realidade. E nós em Cristo Jesus, nós tivemos todas as coisas nossas que foram um dia roubadas pelo Senhor, quando nós entramos neste lugar de confessá-lo como nosso Rei. Esses escudos que são nossos, eles voltaram para o reino dos céus de Deus e estão disponíveis. São nossos, estão no nosso reino, mas nós precisamos pegar. Simples assim. Você precisa pegar de volta esses escudos, o ouro que Deus trouxe para você. E nós vamos orar juntos por isso nessa noite. Você pode ficar com os teus olhos fechados. Levanta uma das mãos, apenas as pessoas que entendem que nessa noite precisam pegar esses escudos de ouro, mais uma vez, para adorar ao Senhor com as suas vidas. Permanece com a sua mão levantada. Deus, nós estamos com os nossos escudos agora. Faz isso de uma forma espiritual. Mostra as tuas mãos levantadas agora, empunhando o teu melhor para o Senhor. Aquilo que é teu, que você encontrou de novo. Aquilo que o Senhor está mostrando que estava disponível e que hoje pode ser a sua nova realidade. Deus, nós empunhamos nessa hora os nossos escudos de ouro e nós apresentamos a Ti, Senhor. Pai, agora passeia neste lugar. Existe um corredor neste lugar, Deus. Pai, existe um corredor neste lugar para Te honrar. Existe um corredor neste lugar, Pai, para Te agradar, Deus. Para falar que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é suficiente para nós. Pai, que tudo aquilo que nós temos, nós nessa hora, nós honramos o Senhor, entendendo que tem vindo de Ti. Oh Deus, todas as coisas que estão conosco nessa hora, Pai, nós queremos levantar, Pai, como esse escudo. Pai, toda a nossa essência nessa hora possa ser visitada por essa, Pai, por essa, Senhor, realidade nova de ouro. Ouro para Te adorar, Senhor. Não mais bronze, não mais outro material menor, não mais um tempo menor, não mais coisas que têm pouco valor e nós sabemos, mas somente, Pai, aquilo que é o melhor está nessa hora, levantado para Te honrar, Pai. Recebe honra, Deus. Passeia neste lugar e recebe honra, Senhor. Segura o teu escudo e honra o Senhor. Ele está passeando neste lugar. Honra a presença do Senhor. Honra o Rei dos Reis que está neste lugar. Oh, recebe honra, Deus. Recebe honra, Senhor. Ainda com os teus olhos fechados, eu queria fazer uma oração para aqueles que ainda hoje talvez nunca entraram por esta porta. Essa porta que o Senhor, Ele chama para nós entrarmos uma vez nas nossas vidas. Muitas vezes nós podemos ouvir Deus falando, nós podemos ouvir Jesus falando, até mesmo gritando nos nossos corações. Mas Apocalipse diz que o Senhor, Ele bate a nossa porta, para que nós, de uma forma consciente, possamos abrir a porta do nosso coração para Ele entrar e reinar. Todas essas coisas que fazem parte do Seu reino serem acessíveis agora a nós.
para nós vivermos essa vida que Ele tem proposto, para que seja vivida por nós de uma forma muito maior do que a nossa vida antiga. Eu quero orar agora por você que talvez nunca fez essa oração de entrada no reino dos céus. Eu entendendo que existe um reino, eu quero orar nessa hora e falar: Senhor Jesus, eu quero entrar por essa porta. Queria pedir para que todos estivessem com seus olhos fechados. E se você quer fazer essa oração junto comigo, você não vai ser exposto. Apenas levante uma das suas mãos para eu orar especificamente com você. Eu queria pedir apenas para que os nossos líderes pudessem olhar agora e chegar perto de alguma dessas pessoas que estão com suas mãos levantadas. Toda a igreja continua com seus olhos fechados. Se você encontrar alguém com a sua mão levantada nessa hora, vai até essa pessoa e vai até ela. São 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas. Quero pedir para você agora repetir uma oração comigo. Na verdade, eu vou pedir para toda a igreja repetir essa oração comigo, para que você que vai orar pela primeira vez não se sinta também exposto, que você possa levantar a sua voz sem medo nessa hora, porque Romanos capítulo 10, versículo 10 diz que nós, para entrarmos por essa porta, nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Repete comigo: Senhor Jesus, eu me coloco nessa hora diante da Tua presença. De alguma forma eu sei que o Senhor está aqui. E olhando para o Senhor nessa hora, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão, Jesus. Mas agora eu quero, Deus, entrar neste caminho, que é o Teu caminho de vida. Eu estou ouvindo o Senhor bater na porta do meu coração. E Senhor Jesus, eu abro a minha porta. Entra, Jesus. Faz morada no meu coração. Transforma todas as coisas. Tudo aquilo que é Teu e não Te agrada, muda, Jesus. Eu confesso agora diante do mundo espiritual que eu sou Teu, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Rei e que o Senhor é o meu novo mestre. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti e que eu possa, Deus, viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Que seja honra e que seja adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor com essa música, amém? Que Deus possa continuar trabalhando isso dentro de você. Em nome de Jesus. O Teu melhor para Deus. Em nome de Jesus. Aos pés do meu amado.